Sempre que eu vou falar do refogado, eu começo com essa clássica história. Se eu não me engano, eu ouvi essa história no Empretec. É uma história muito contada para empreendedores. A moça casou e foi preparar um peixe para comer com o marido. E aí ela foi, comprou o peixe e na hora de preparar, ela cortou a cabeça e o rabo do peixe para colocar no forno. Aí o marido perguntou: "Por que você corta a cabeça e o rabo do peixe?" Aí ela não sabia responder. "Não sei, eu aprendi assim." Aí um dia ela ficou curiosa e perguntou pra mãe, que foi quem ensinou ela a fazer o peixe. Aí a mãe respondeu: "Minha filha, não sei, aprendi assim com a sua avó." Aí a moça era daquelas arretadas, aí foi perguntar pra avó: "Vó, por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe?" Aí a avó respondeu que na época o peixe não cabia no forno, então tinha que cortar o rabo e a cabeça. A moral da história é que a gente replica hábitos que não têm mais o sentido que um dia já tiveram. Eu não sei da onde que se refoga em óleo, eu não sei a origem disso. Deve ter uma história interessante, cheia de sentido, pra gente superaquecer o óleo na hora de cozinhar. Mas nesse universo da alimentação natural, natureba mesmo, que é paralelo à faculdade de nutrição, eu aprendi que a gente não deve superaquecer nenhum tipo de gordura. Da mesma forma que eu aprendi que a gente não deve ingerir nenhum tipo de laticínio. As moléculas de gordura têm uma configuração natural que se chama cis. Com o tempo no calor, essa molécula vai se torcendo, até que possivelmente ela chegue à configuração trans. Antes de prosseguir na explicação, se liga aqui na técnica. Sua frigideira antiaderente já tem que estar bem quente. A gente vai usar água, não da mesma forma que a gente usaria o óleo, senão a gente cozinharia os temperos e não é o que a gente quer. Ó, dá pra ver que tá bem quente a frigideira, porque eu taquei uma aguinha e tá... Primeiro vai o alho, o mais picotadinho possível. Eu gosto de ralar, mas poderia picar também na faca. Seu grande aliado nesse processo de refogar sem óleo é um spray para água filtrada. O pedacinho do fruto, alho ou cebola, em contato com o calorão da frigideira, vai romper as paredes celulares e liberar o suquinho gostoso que dá o tempero. Esse suquinho tem que dar uma leve queimadinha, que vai ser no contato com a frigideira quente. Como não tem ali as moléculas de óleo encapsulando as moléculas desse suquinho, segurando a onda dele para que ele não queime enquanto ele passa pelas transformações organolépticas que dão o sabor que a gente gosta tanto. Sem essa proteção do óleo, o suquinho gostoso queimaria rápido em contato com a frigideira pelando. E aí a gente tá de olho vendo quando já tá dourando e taca um spray de água para salvar da queimadura, mas o calor já fez as alterações que a gente queria no suquinho. E vamos mexendo também com uma colher macia para os pedacinhos que ainda não entraram em contato com a frigideira quente poderem encostar. E vai no spray. Enquanto você ainda não providenciou o seu spray, você pode usar um copinho de água também, vai pingando aos poucos, de forma assertiva nos lugares certos, porque a gente não quer cozinhar o alho. Já já a gente bota a cebola e segue na técnica. E aí já adiciona o sal também. E aí vamos entender um pouquinho melhor por que a gente se dá o trabalho de sair da zona de conforto do usual de refogar em óleo para refogar em água. Com o tempo e temperatura, as moléculas de gordura começam a adquirir a configuração trans, e essa é a configuração nojenta que tem mais facilidade de grudar nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. No módulo 0 eu falo mais sobre circulação e microcirculação, mas desde já você pode entender que vasos sanguíneos obstruídos são altíssimo perigo. Na medicina moderna, a gente consegue detectar o grau de obstrução de vasos maiores, mas não dos capilares, que são os vasos que fazem trocas com as células. Com o tempo, no passar dos anos, a gente vai obstruindo série de vasinhos capilares de forma silenciosa e vai deixando de irrigar várias pequenas zonas de todos os tipos de tecido do nosso corpo. E cada linhagem familiar tem a sua tendência. Aquela família que tem mais problema no coração, aquela que teve mais câncer de não sei aonde, aquela que tem problema de diabetes. De fato, absolutamente nada se faz a causa única de um problema de saúde. Mas com informação, a gente detecta aquilo que a gente poderia mudar para deixar o nosso quadro mais favorável. No mundo da nutrição, ou melhor dizendo, da alimentação em pauta, existe essa discussão para ver qual é a gordura melhor de fritar. Essa discussão, obviamente, é baseada na tolerância que os diferentes óleos e gorduras apresentam diante de X temperatura por X tempo. A banha de porco, o óleo de coco e o azeite de oliva estão em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Tá. Assim, pra mim, isso é uma discussão que parte de um lugar de apego insuperável da fritura. Na minha concepção particular,
É tão possível viver sem fritura e é tão de boa refogar em água que essa discussão, pra mim, não tem muito sentido. O que faz sentido pra mim é evitar ao máximo que a gente acidifique e suje o nosso sangue. Por mais que essas gorduras sejam as mais ideais para altas temperaturas, eu ainda assim prefiro não arriscar. Agora, por exemplo, a pipoca de panela eu não consigo fazer sem óleo. Se eu gosto muito de pipoca, mas de muito mesmo, eu vou investir numa pipoqueira que cozinha a ar, que não é a coisa mais cara do mundo e não vai ter gordura superaquecida. Na hora de servir, eu vou tacar um azeite cru e vai ficar uma delícia com todos os benefícios do azeite. Porque além do risco de virar trans com o superaquecimento, os óleos mais queridinhos também vão perdendo seus benefícios. Então, no final das contas, é uma questão de cálculo e equilíbrio. Poxa, se eu tô morrendo de vontade de comer uma pipoca, não tem uma pipoqueira a ar e nem um micro-ondas, eu vou fazer uma pipoquinha na panela com óleozinho. A gente realmente não precisa botar rótulos na testa e isso é um alívio. Acho que a gente precisa de firmeza para construir um caminho leve e fácil que seja mais próspero para nossa saúde. Por exemplo, para mim hoje é muito fácil chegar e refogar com água, mesmo que eu não tenha o spray. Eu aprendi essa técnica, peguei a habilidade dela, eu dou valor a aplicá-la, então eu vou aplicá-la. Se alguém do meu lado vem e diz assim, não, que isso, refoga no óleo, não, muito melhor, não, que isso, tá doido, é muito mais prático, né? As pessoas estão o tempo inteiro querendo tirar a gente do diferente e botar de volta no lugar comum. Isso acontece muito no cenário alimentar. Mas a gente que sabe o que está fazendo, por mais que nem saiba explicar, ô pessoa, obrigada por compartilhar. Eu compreendo esse lugar de onde você traz essa opinião, mas pode deixar que eu faça do meu jeitinho? Tá bom, vai, não é sempre que eu falo assim, ainda mais com as pessoas mais próximas que vivem enchendo o saco, fazendo piadinha, rola umas patadas. Nessa jornada de transformação alimentar, eu já vesti várias defesas. Não é sempre que a gente está equilibrado para ficar recebendo crítica e piadinha. Da mesma forma o outro. Então, o mais consciente da situação, no caso, eu e você, que estamos buscando ampliar nossa consciência alimentar, a gente tem a responsabilidade da harmonia. E ela é um mix de firmeza com gentileza. Tá aí a sua couve, com 0 risco de gordura trans, para você temperar gostoso com azeite cru. E aqui eu botei shoyu e amendoim. 사람들은 겉모습만 본다나니까 하나 둘 셋